Então, gravando a partir de agora, deixe entrar então aqui. A gente terminou a aula passada justamente neste ponto aqui, no exemplo 3, a gente estava falando a respeito da curvatura de um círculo e a gente concluiu que a curvatura de um círculo é 1 sobre A. Portanto, um círculo com um raio muito grande, esse A é o raio. Quanto maior for o raio, a gente diz que a curvatura é menor. Ou seja, um círculo pequeno, a gente diz que a curvatura que a curva se curva mais, né? Ela é mais fechada. Um círculo muito grande, então a curva que o círculo faz é considerada uma curva menos fechada, então menos curvada, digamos assim. Bem, então dando continuidade, ele diz aqui que embora a Fórmula 9 é essa daqui, que nos dá a definição da curvatura, né? Que é o módulo do t, né? Do t' de t, né? Que é o vetor obtido fazendo 1 sobre o módulo da derivada vezes a derivada, né? E sobre o módulo da própria derivada, que vai nos dar a curvatura, que foi assim que a gente definiu a curvatura. Embora essa fórmula 9 possa ser utilizada em qualquer caso para calcular a curvatura, em geral é mais conveniente aplicar a fórmula dada pelo teorema a seguir. Então, muitas vezes é mais fácil fazer a conta da curvatura assim, né? Porque aqui você só precisa trabalhar com a curva em si, né? Com R, tá muito grossa essa linha, deixa eu diminuir um pouco, que é intermediária. A gente só precisa trabalhar com a R de t, porque aí a gente deriva a R de t uma vez, depois deriva outra vez, e a gente tem tudo que precisa para colocar nessa fórmula aqui. Então essa fórmula ela é mais prática muitas vezes para fazer as contas do que essa fórmula 9 aqui. Aqui dá mais trabalho de fazer as contas, né? Você tem que derivar, tem que achar primeiro o t e depois derivar o t, além do cálculo com r. Então essa daqui fica mais fácil. Portanto é interessante apresentá-la, né? Vamos verificar se de fato ela é verdadeira, né? Então tá aqui, ó, o t, como eu disse antes, é você pegar o vetor posição, né? Derivar e dividir pelo dividir, na verdade, é multiplicar por 1 sobre o módulo da derivada da r. Bem, módulo da derivada da r, quando a gente pega a parametrização pelo comprimento de arco, como vimos na aula passada, o módulo da derivada é justamente o ds dt. Aí você tem que r', que é igual a r' sobre t, o módulo de r' vezes t, vai ser igual justamente o ds dt, porque o módulo do r' é ds dt vezes t. E aí, pela regra do produto, que a gente viu no teorema anterior, nós temos, na verdade, vimos no teorema que mostra as propriedades, tá? Então, a regra do produto nos diz o seguinte, que se você vai derivar isso daqui é um produto, então isso é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então você derivou isso aqui mais uma vez, né? Já estava derivado uma vez, você derivou uma segunda vez, então a derivada segunda, aí você usa a regra do produto, você tem isso. Ora, mas quando você tem dois vetores e esses vetores eles são paralelos, você tem que o produto vetorial desses dois vetores é zero. Bem, então usando esse fato de que t vetorial t vai ser zero, temos que, se eu pegar e multiplicar vetorialmente o r' com o r duas linhas, eu vou estar multiplicando ds dt vezes t aqui e aqui. E aí quando você multiplicar, quando você fizer esse produto, né, quando você fizer módulo do r' vezes t, na verdade é melhor logo escrever dessa última maneira. Quando você fizer ds dt vezes t vetorial, isso aqui, né? Colocar isso aqui, d2s dt2 vezes t mais ds dt
T', quando você fizer esse produto vetorial aqui, R' vetorial R duas linhas, você vai ter justamente isso aqui. Porque quando você fizer T vetorial T, desaparece. Então só vai aparecer ds2 dt multiplicando T vetorial T', porque, repito, T' não é zero, mas T com o T vai ser zero. Então vai ficar só o T vetorial T', na hora que eu multiplico só essa segunda parcela. Então você tem ds dt ao quadrado, ds dt vezes ds dt, e T vetorial T', porque essa primeira parcela aqui se anula. Pronto, aí você conclui isso daqui, que R' vetorial R duas linhas é isso, e o que você está querendo calcular é a tua K de T, Lembre-se que o que você quer encontrar é isso daqui, essa fórmula aqui. Então, você pegando a norma de T de T igual a 1 para todo T, então você tem que T e T' são ortogonais pelo exemplo 4 que a gente viu anteriormente aí na seção 13.2. Portanto, pelo teorema 1249, a gente tem que, quando eu pegar o módulo disso daqui, isso daqui é um número, tá? O quadrado é um número positivo, isso é o número vezes o módulo dessa parte, E aí você tem que isso vai ser o número, aí o módulo do produto vetorial é o produto dos módulos aqui, e aí você conclui essa última igualdade, porque você está considerando aqui igual a 1, está considerando isso 1. Logo, o módulo do T', vai ser igual a isso aqui, dividido por essa parte, essa aqui para dividir. Ora, mas isso daqui é justamente R' ao quadrado, porque a gente está considerando pelo comprimento de arco, que o módulo de R' é ds dt. Então isso daqui é R', o módulo de R' ao quadrado é o módulo do T'. E quem é o K? O K, pela fórmula 9, o K por definição era isso aqui. Então K vai ser o módulo do T', que a gente acabou de ver que é isso daqui, ao quadrado, dividido pelo módulo do R'. Então é isso daqui dividido pelo módulo do R'. Aí conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, é o módulo do R' ao quadrado, vai multiplicar o módulo do R', vai ficar o módulo do R' a terceira. Okay? Então é verdade, essa fórmula vale, e aí a gente pode usá-la para fazer as nossas contas da curvatura de uma maneira mais prática, porque você vai trabalhar só com a R o tempo todo, é só derivar uma vez, derivar uma segunda, usa a primeira derivada duas vezes aqui, eleva ao cubo o módulo dela aqui, e aqui você tem a derivada segunda. Então praticamente só são duas derivadas e o cálculo de um módulo, o cálculo desse vetorial e o cálculo dos módulos. Bem, vamos ver um exemplo. Determine a curvatura da cúbica R de t igual a t quadrado e t a terceira. Então, como encontrar a curvatura dessa curva? Então, ao invés de precisar fazer o cálculo do vetor t, você vai simplesmente usar esse vetor aqui, vai precisar derivá-lo duas vezes. Aí, quando você deriva a primeira vez, ele quer no ponto genérico 0, 0, 0, Então, quando você deriva a primeira vez, você tem derivada do t é 1, derivada do t ao quadrado é 2t, e derivada do t a terceira é 3t ao quadrado. Pronto, derivei uma vez. Aí derivo uma segunda vez. Derivada de 1 é 0, de 2t é 2 e de 3t quadrado é 6t. Pronto, aí vou calcular o módulo. Módulo do R' de t é o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse, eu extraio a raiz quadrada. Esse é o módulo. E vou precisar do produto vetorial entre o R' e o R duas linhas. Bem, é o IJK, Coloco na forma de um determinante. 1, 2t e 3t2, que é o R', e 0, 2 e 6t, que é o R duas linhas. Aí faço o produto vetorial, O produto vetorial aqui é calcular esse determinante. Multiplica isso aqui, que dá 2 vezes 6, 12, vai dar 12 t quadrado i. Acho que tem alguém querendo entrar.
Deixa eu permitir aqui. Permitir todos. Então, voltando, aqui você multiplica, fica 12t²i. Depois você multiplica esses dois daqui de cima com esse de baixo, vai dar 0. Depois os dois de... é a melhor maneira. Aí esses dois com o K fica 2K, né? Mais 2K. E agora, fazendo a parte negativa, aqui vai dar 0. Aqui vai dar 1J vezes 6T. Vai ficar menos 6TJ. E por fim, as duas de baixo aqui com a de cima. 2 vezes 3t², 6t². Então menos 6t²i. E por isso aqui você obtém isso aqui, porque fica multiplicando i, você tem 12t² e você tem menos 6t², então dá mais 6t². Multiplicando k, você só tem esse 2k mesmo. E multiplicando j, você tem esse menos 6tj. Pronto, faz essa continha. Encontrou aqui o produto vetorial. Então você já tem o R', você já tem o R duas linhas, você já tem o produto vetorial do R' com R duas linhas, você tem o módulo do R'. Para completar a sua fórmula, você só precisa do módulo desse produto vetorial que você acabou de calcular. Ou seja, a raiz quadrada do quadrado disso daqui, que dá 36t², mais o quadrado desse, que dá 36t², mais o quadrado do 2, que é 4. Então, como todo mundo aqui é par, ele colocou o 2 em evidência. Na verdade, ele tira aqui a raiz, né? Ele sai com 2 e... aqui é todo mundo... múltiplo de 4. Todo mundo aqui é múltiplo de 4. Então, ficaria 4 vezes 9t² mais 9... Hein? t² aqui, isso. Aqui 9t², né? Mais 1. Aí, como você tem a raiz disso, aí a raiz do 4 dá o 2 que ele tirou aqui e o restante é o que está aqui dentro. Bem, então aplicando o teorema 10, que foi o teorema que estabeleceu essa fórmula aqui, você usa o que você encontrou. A parte de cima é o módulo do produto vetorial, está aqui. E a parte de baixo é o módulo da R' ao cubo. Bem, o módulo da R' é esse aqui e vai ficar elevado ao cubo. Então é a mesma coisa que isso daqui é elevado a 3/6, né? Que é a raiz quadrada disso daqui ao cubo. Bem, ele pediu a questão na origem. Então você tem que descobrir qual é o t que vai dar esse ponto. Ora, claramente o t que vai dar esse ponto é 0, né? Porque quando você pega t igual a 0, você tem 0, 0² e 0/3. Então, fazendo t igual a 0, nessa expressão, aí você vai calcular o k de 0, né? K do 0, que é para calcular a curvatura no ponto 0, 0, 0. Então, você vai ter duas vezes a raiz quadrada de 1 mais, 0 e 0. Então, mais 0 mais 0. Então, duas vezes a raiz quadrada do 1. Enquanto que embaixo você vai ter raiz quadrada do 1 novamente, porque aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0, só vai ficar o 1. Então, duas vezes a raiz de 1 sobre a raiz de 1, ou seja, 2. Essa é a curvatura dessa curva no ponto 0, 0, 0. Bem simples, né? Fica mais fácil de calcular a curvatura do que usando aqui a fórmula 9, tá? Usar esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho de fazer conta do que esse daqui. Se você achou que esse deu muito trabalho, fazer com o outro lhe garanto que é pior. Se esse aqui deu trabalho, fazer com o outro é pior. Bem, aí ele comenta um caso especial. Para o caso especial de uma curva plana, né, em que você tem só x e y, né, o y dependendo do x, escolhemos x como parâmetro. Então, se você tem uma curva plana, o x é o t. Ou seja, ele está te dizendo assim. A maior parte dos nossos estudos a gente faz em curvas planas, né? Principalmente no ensino fundamental e médio. Você tem uma curva plana aqui qualquer. Então o que você tem é que o y
ele é uma função do x, né? Ou seja, o y ele é um f de x. Mas se você quer ver isso daí com essa linguagem que a gente está falando do R de t, né? Simplesmente você assume o x como sendo t. Então você tem que o y ele passa a ser um R de t. Mas na linguagem que a gente está usando, a gente sempre coloca, a gente está trabalhando com função de mais de uma variável, né? Então o que significa isso? Significa que ao invés de eu estar olhando o y como função do x assim, eu estou olhando o R2 aqui, isso aqui é o R2, e eu estou olhando o domínio como sendo R. Então estou olhando essa função como sendo uma função do R no R2. Então a função R, ela varia o t aqui e ela me dá essa curva no R2. Então eu vejo a função y igual a f de x como sendo uma função do R no R2, sem problema algum. Posso ver as coisas assim. Então, quando eu olho dessa maneira, né, para o caso especial de uma curva plana com y igual a f de x, escolhemos x como parâmetro e escrevemos que o R de x é xi mais fxj, né? Eu olho a função como sendo de R em R2. Então, quando eu vou derivar, que eu for calcular o R', aqui vai ser sempre 1, né? Porque aqui vai ser sempre o x variando apenas. Então, aqui é sempre 1. E aqui é a derivada da própria função, f de x. Então, vai ficar f' de x aqui. E quando eu derivo de novo R2', essa parte desaparece. E eu tenho a segunda derivada dessa mesma função aqui. Bem, aí como o i vetorial j é igual a k e o j vetorial j é igual a 0, então na hora que eu for fazer o produto vetorial entre a minha R', que é essa daqui, né? A minha R' é essa. Então quando eu for fazer o produto vetorial entre isso daqui e a R2', que é essa daqui, o que vai sobrar é só o F2'K. Por quê, né? Vamos olhar com mais detalhe. Quando eu vou fazer a R', ela é I mais F' de x, j. Aí eu vou fazer o vetorial com a R2', que só tem o F2' x vezes j. Então na hora que eu vou distribuir isso nessa soma, eu vou ter F2' x I vetorial j, né, no primeiro vetorial que eu faço só com essa parte aqui, esse com o primeiro. Aí quando eu vou fazer esse com o segundo, aí eu tenho, quando eu vou fazer com o segundo, eu tenho F', opa, não é igual não, é mais, aí aqui eu tenho F' vetorial F2', né? F'x vetorial F2' x, aqui o F' está multiplicando J, então F'J, e aqui também J. Opa, tá faltando um K em algum lugar, né? Ah, não, é porque o JJ vai dar K. E o que sobrou mesmo? Sobrou, segundo ele, o F2'K. Não, o JJ aqui dá 0, né? O JJ dá 0 e o IJ aqui dá K. Pronto. Então aqui I vetorial J é K. E aqui o J vetorial J, eu posso escrever isso melhor, né? Escrevo isso assim: F'x, F2' x, aí J vetorial J. Pronto. Aí isso daqui dá 0. Essa parte desaparece e tudo que sobra é o F2' x vezes K, que é o que ele está dizendo aqui. Ele está te dizendo que o produto vetorial do R' com R2' vai ficar só o F2' x de xk. Bem, nós também temos que,
quando eu vou calcular o módulo do R', isso vai ser a raiz quadrada disso daqui. Aqui é 1 e aqui é o F' ao quadrado, né? Só esse vetor aqui, raiz quadrada das entradas ao quadrado, das coordenadas ao quadrado. E assim pelo teorema 10, quando você vai olhar para a fórmula, em cima o que você teria é o módulo do produto vetorial, né? Aí o módulo do produto vetorial é o módulo do F2'xk, ou seja, módulo do F2'x, porque aqui seria o vetor 0, 0, f de x, né? Porque só tem entrada no K. Aí quando você for extrair a raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais f de x ao quadrado, é simplesmente a raiz quadrada do f de x, não, f2' de x, f2' de x ao quadrado. E raiz quadrada de um número ao quadrado pode ser visto como o módulo dele. Então é o módulo do número dividido pelo módulo do R', que é a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Isso aqui é o cubo, né? Então como esse aqui é o cubo, então 3 meios, usando a fórmula lá do teorema 10. Pronto, então é isso. Essa é uma formulinha para a gente usar. Essa é uma formulinha para a gente usar quando for uma curva de R em R2. A gente pode fazer dessa maneira mais simplificada, olhando a expressão y igual a f de x. Aí vamos aqui para o exemplo dele, né? O exemplo vai deixar claro isso. Ele diz assim, acho que é melhor baixar um pouco essa imagem. Ele diz assim: encontre a curva da parábola y igual a x² nos pontos, a curvatura da parábola y igual a x² nos pontos 0, 0, 1, 1 e 2, 4. Então, repito, né? Você deixa de olhar para o gráfico assim de x e y e pensa no domínio como sendo conjunto dos números reais, e aí você olha isso como sendo uma curva, né? Onde você varia o t aqui. Mas aí, por esse estudo que nós fizemos agora, a gente vê que para calcular a curvatura basta que a gente pegue o módulo da segunda derivada. Então eu preciso calcular as duas derivadas. Então y igual a x², a primeira derivada é 2x, a segunda derivada é o 2. Então é o módulo da segunda derivada, então é o módulo do 2 simplesmente. E embaixo é 1 mais a primeira derivada, que é 2x ao quadrado, e eu extraio a raiz quadrada disso e elevo ao cubo, ou seja, é só elevar 3 meios. Então, elevando o quadrado o 2x, eu tenho 4x², e extraio a raiz quadrada disso e elevo ao cubo, então tem essa expressão aqui. Isso daqui então é a formulazinha que vai me dar a curvatura da parábola, né, pensando como o x como sendo o t. Bem, ele quer a curvatura em 0, 0. Tem alguém querendo entrar? Ele quer a curvatura em 0, 0. Então, 0, 0. Bem, quando x for 0, y é 0. Então, a gente pode dizer assim que é quando o t é 0, que no nosso caso o t é o x. Então, é k de 0. Quando eu coloco 0 aqui, isso dá 1, então em cima vai ficar 2. Quando eu quiser que dê 1, bem, quando você coloca x igual a 1, y1 também. Então aqui é o ponto 1, é quando o x for 1. Então k do 1, você vai ter 2 aqui, aqui vai ter 4. 1 mais 4, 5. Então a raiz quadrada de 5 ao cubo, ou seja, isso daqui, ele te dá um valor aproximado aqui. E em 2, 4... Bem, quando você tem x igual a 2, o y é 4. Então o k de 2 é igual a 2 em cima. Aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16, mais 1, 17. É raiz quadrada e depois elevado ao cubo, né? Ou seja, 17 elevado a 3 meios. E ele pega uma calculadora e te dá esse valor aí aproximado. Bem, observa a partir da expressão de k de x, ou o gráfico de k nessa figura 5,
é que quando o k de x vai para zero, quando o x vai para o infinito positivo e para o infinito negativo. Ou seja, ó, você tem essa expressão e uma coisa que ele quer que você observe é: se você mandar o x ir para zero, aqui, né, se você mandar esse x aqui ir para zero, não, ir para onde? Ir para mais ou menos infinito. Se você mandar esse x ir para mais ou para menos infinito, o que acontece? Depende de qual é a figura, né? Você pode ter alguma figura que quanto mais longe for, mais curvo vai ser. Mas nesse caso daí não é o que acontece com a parábola, né? No caso da parábola, quanto mais você esticar o x, ela vai ficando mais quase reto, né? Isso aqui vai ficando cada vez mais próximo do que seria uma reta lá na frente, sim. Né? Vai ficando quase reto. Vai perdendo a curvatura. A maior curvatura acontece justamente quando o x for zero, né? Quando o x for zero, você tem a maior curvatura, que vai ser esse 2 aqui. Né? Ele está chamando a atenção disso. Quanto mais você for com o x para o infinito para um lado ou para o outro, a parábola não vai ficar reta, mas ela vai ficar cada vez mais reta. Então, quando você pega o x e manda para um número positivo infinito, aqui ao quadrado vai continuar positivo, né? E grande. Então esse denominador vai crescer muito. E aí 2 dividido por um denominador que cresce muito, então essa curvatura vai tender a zero, né? Essa expressão aqui tende a zero. Então a curva vai ficando cada vez mais reta quando você aumenta o x para lá. E aí veja que essa curva aqui ela representa justamente o cálculo da curvatura. Então o que está acontecendo? Quanto mais você puxar o x para lá, mais ela vai se aproximar do valor zero. A curvatura vai se aproximar cada vez mais de zero. Então tem todo o sentido, né? Quando você olha para a parábola e quando você olha para a função que te dá a curvatura. É isso que ele está chamando aqui. Isso corresponde ao fato de que a parábola parece tornar-se cada vez mais plana, cada vez mais reta, quando o x vai para mais ou para menos infinito. Então, bem coerente, né? As coisas se encaixam de maneira bem natural. Ok. Aí agora, os vetores normal e binormal. Na lista de exercício, não lembro se eu acho que já pedi normal e binormal, ou pelo menos um exercício envolve isso. Bem, em um ponto dado de uma curva suave, r de t, ou seja, uma curva que eu posso derivar, que não tem bicos, né, e que não tem descontinuidades, existem muitos vetores que são ortogonais ao vetor tangente unitário, t de t. Escolhemos um observando que a norma de t seja 1. Então está te dizendo que quando você deriva, né? Você deriva, aí você tem um vetor tangente. Bem, eu poderia pegar aqui um vetor ortogonal a esse vetor tangente, qualquer um vetor ortogonal. Eu poderia ter o tamanho que eu quisesse, né? Poderia ser um vetor imenso, né? Também poderia pegar um ortogonal assim, nessa outra posição. Ele poderia ser grande, poderia ser do tamanho que eu quisesse. Mas ele está te dizendo que ele vai ter interesse no vetor ortogonal que ele consegue quando ele considera que a norma de t é 1. Ele está interessado em olhar vetores ortogonais no momento em que ele fixa que a norma de t vai ser 1. Tá? Não é qualquer vetor ortogonal que ele quer. Ele quer quando a norma do t for 1 para todo t. Bem, aí ele faz o seguinte produto escalar. Não tem problema, pode passar à vontade. Meu filho aqui preocupado de passar aqui atrás e ser filmado. Está dizendo ele que pode passar à vontade. Bem, então, t de t, ele faz a conta aqui do t de t escalar com t' de t.
Ora, como são vetores ortogonais, a gente sabe que o produto escalar dá zero, né? A gente aprendeu isso lá na geometria analítica. Aí pelo exemplo 4 da seção 13.2, a gente sabe disso, de modo que o T' de T é ortogonal a T de T. Observe, no entanto, que T' de T pode não ser um vetor unitário. Sim, então como está dizendo, pode não ser. Mas se R' também for suave, ou seja, se você tiver uma curvatura diferente de zero, mas não tiver bicos e não tiver descontinuidade, podemos definir o vetor unitário principal n de t ou simplesmente normal unitário como? O que ele faz? Ele pega o T' de t, a derivada do T' de t, e multiplica por 1 sobre a norma desse vetor, né? A gente sabe que isso daqui é o versor do T' de t, né? A gente já falou nisso antes, na geometria também. Isso. Então isso aqui é o versor do T' de t. É o versor do T' de t. Certo? Versor do T' de t. É você multiplicar 1 sobre a norma do T' de t vezes o T' de t, você tem um versor. E aí a gente define esse vetor como sendo n de t, e ele é chamado de vetor normal. Ele é chamado de vetor normal. Então o que é o vetor normal? É o versor do T' de t. E qual é o legal dele? É que ele tem tamanho 1, né? Todo versor tem tamanho 1. Então, repito, a gente podia ter muitos vetores ortogonais ao T de t, ou ao T' de t. Mas a gente pode escolher um especial, aquele que tem tamanho 1. Pronto, foi o que ele fez aqui. Ora, como você já tem o T de t e o n de t, né, já nos tamanhos que você deseja, aí você vai e faz o produto vetorial entre o T de t e o n de t. Quando você faz o produto vetorial entre dois vetores, você obtém um vetor que é perpendicular a ambos, né? Perpendicular ao T de t e também perpendicular ao n de t. Então esse vetor, que é obtido pelo produto vetorial do T de t com o n de t, ele é chamado de vetor binormal, né? Então o n de t, que é esse vetor assim definido, é chamado de vetor normal, e o produto vetorial entre o T de t e ele é chamado de vetor binormal, tá? Essas são as definições dadas aí nessa seçãozinha. Ele é perpendicular a ambos, a t e n, e também é unitário, tá? Então pelo fato de que esse é unitário, né, o normal por essa definição aqui ser unitário, e pelo fato de que eu estou pensando aqui no T de t unitário, né, então eu consigo que o produto vetorial do T de t com o n de t seja também unitário. Ok. Aí vamos para um exemplo, né? Definição está dada, vamos para um exemplo. Determine os vetores normal e binormal da hélice. Então a hélice é dada por essa parametrização aqui, né? Vocês devem lembrar, a gente falou nela na aula passada, ela sai girando assim, né? A hélice é uma curva que sai girando ao redor do Z. Então, ele quer que a gente encontre o vetor normal e binormal da hélice. Ou seja, ele quer uma fórmula para o vetor normal e para o vetor binormal, que depende do parâmetro t. Então vamos lá. Vamos inicialmente calcular os ingredientes necessários para o cálculo do vetor normal unitário. Então, vamos fazer as contas para a gente poder determinar o normal unitário. Então, primeira coisa, eu preciso calcular, eu tenho a R de t, preciso calcular a R' de t, porque eu vou precisar calcular o T de t. E o T de t é 1 sobre a norma da R' de t vezes a própria R' de t, né? Ou seja, é o versor da R' de t. Então, eu preciso da R' de t e preciso da norma dela. Então, R', bem, derivada do cosseno é menos seno, derivada do seno é o cosseno, derivada do t é 1. Aí vou calcular a norma, ou seja, eu vou calcular raiz quadrada de menos seno ao quadrado de t, né, que é isso aqui, mais cosseno ao quadrado do t. Bem, aqui merece um parênteses, né? É o menos seno ao quadrado. Deixa eu
tirar esse quadrado dessa posição e colocar aqui fora, para ficar claro para vocês que isso daqui é a mesma coisa que seno ao quadrado. Eu poderia ignorar esse sinal aqui. Então, mais o cosseno ao quadrado e mais quem? Mais 1 ao quadrado. Bem, aí como a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então 1 mais 1, 2. Foi assim que ele achou a norma, né? A norma da R' de t é a raiz quadrada do seno quadrado mais cosseno ao quadrado mais 1 quadrado. Seno quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então 1 mais 1 aqui, 2. É assim que ele acha esse 2. Bem, já sei a norma do R' de t e já tenho o R' de t. Então quem é o t de t? É 1 sobre a raiz de 2 vezes esse vetor. Bem, aí agora eu vou derivar ele, vou derivar o t de t. Como é que eu faço isso? Bem, tem um número aqui, então esse número fica na frente e basta derivar o vetor aqui. Derivada de menos seno é menos cosseno, porque derivada do seno é o cosseno e o sinal de menos se preserva aqui. Derivada do 1, que está aqui na frente do k, é 0, então desaparece o k. E derivada do cosseno é menos seno. Bem, então t' de t é 1 sobre raiz de 2 vezes essa parte aqui do vetor. Vezes esse vetor aqui. Então você tem a norma, vai calcular a norma disso daqui, ou seja, é a raiz quadrada. Bem, você pode olhar esse 1 raiz de 2 aqui dentro, né? Então vai ser ele elevado ao quadrado vezes isso ao quadrado. Então fica meio vezes o cosseno ao quadrado do t. Vou multiplicar aqui também, vai ficar menos meio, menos 1 sobre raiz de 2, mas elevado ao quadrado vai dar meio também, vezes o seno ao quadrado do t. Então, novamente, você tem, coloca o meio em evidência, né? Você tem meio que multiplica cosseno ao quadrado do t mais o seno ao quadrado do t, que é 1. Então, a norma desse vetor é igual a raiz de meio. A raiz de meio é a mesma coisa que 1 sobre a raiz do 2, que foi o que ele fez aqui, ó. Foi assim que ele fez essa conta. Ok. Então já tenho t' de t. Aí eu quero encontrar quem é o n de t, né? Porque ele pediu para eu achar o normal e o binormal. Então todo esse caminho que eu fiz foi para achar o n de t. Aí quem é o n de t? É o versor do t' de t. Então eu preciso pegar 1 sobre raiz de 2, que é essa norma, e multiplicar por esse vetor, né? Bem, aí 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2 fica meio, né? 1 vezes 1 dá 1, e raiz de 2 vezes raiz de 2 dá meio. Bem, então eu tenho o n de t é norma aqui, vamos escrever. N de t é igual a 1 sobre a raiz de... Oi? Menos o cosseno de t e menos seno de t. Porque o T' ele tem entre nós dois, dividido pelo módulo que é entre nós dois, eu cortar, né? Vai ficar 1, vai ficar o menos cosseno até menos seno T. Acho que eu não entendi o que você está dizendo. Eu estou pegando a norma, né? Que é aqui embaixo. Ah, tá, entendi. É porque é assim, né? Entendi o que você está dizendo. É porque vai ficar... É verdade. O que está acontecendo é que é 1 sobre a norma, né? Então é 1 sobre isso, né? 1 sobre raiz de 2. É isso. Aí eu vou multiplicar esse, e esse daqui é 1 sobre raiz de 2 vezes menos cosseno de t e menos seno de t j. Essa conta que a gente está fazendo, né? É 1 sobre a norma, 1 sobre isso, vezes
o próprio vetor. Aí o vetor tem 1 sobre raiz de 2. Aí cai 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2. Aí o que que fica? Fica só menos o cosseno de TI menos o seno de TJ, que é o que ele colocou aqui, né? Que caiu esse com esse. Porque 1 sobre isso vezes isso cancela. Beleza. Então qual foi o vetor que ficou? Esse, né? Menos o cosseno de t na primeira entrada, seno de t na segunda entrada e 0 na terceira entrada, porque não aparece o k aqui. Então beleza, ele encontrou o n de t, que foi o que ele pediu. Ele pediu para achar o n de t. Mas ele também pediu o binormal. Aí o binormal é o produto vetorial entre o t de t e o n de t. O n de t é esse aqui, ele já colocou aqui. E o t de t é esse aqui, né? É 1 sobre a raiz de 2, ele foi e tirou 1 sobre a raiz de 2 aqui de dentro, vezes menos seno de t e vezes o cosseno de t e o 1 aqui. Então esse é o t de t nessa linha, multiplicado por 1 sobre a raiz de 2, e esse daqui é o n de t. Bem, aí ele deixou 1 sobre a raiz de 2 fora e fez o produto, esse produto vetorial, que aqui dá 0, né, nessa diagonal. Bem, vamos olhar novamente as contas. Nessa primeira diagonal aqui dá 0. Aí nessa diagonal aqui você tem menos o cosseno de TJ, que é o que apareceu aqui, né? Menos o cosseno de TJ. Aí nessa diagonal aqui você tem menos seno de t e menos seno de t. Então você tem seno ao quadrado de t vezes k. Não aparece aqui, mas aparece o número 1 aqui. Por que que acontece isso? E quando você vai fazer essa parte aqui, aí aparece menos vezes mais menos, mas você vai mudar o sinal, então vai ficar mais novamente. Aí aqui cosseno, né? Cosseno ao quadrado de tk. Aí ele colocou em evidência o k e ele ficou com seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é o que justifica aparecer esse 1 aqui. Está multiplicando o k, né? E a parte do i é formada por... Bem, primeiro aqui dá 0, mas quando você vai fazer esse daqui com esse daqui, aí você tem menos seno de t vezes 1 vezes i, mas como é na parte negativa muda de sinal, então por isso que aparece aqui esse seno de t, se justifica. E o outro produto que ainda se faz é esse aqui, né? Esses dois com esse, mas dá 0. Ok, então quando você faz essas contas você descobre que de fato dá isso aqui. Então tá aí o binormal, ele tinha pedido o normal e o binormal, foi assim que foram feitas as contas. Na nossa lista de exercícios tem questões pedindo coisas assim, simplesinhas, tá? Parecidas com as duas exemplos, é só seguir as ideias. Bem, aí o plano determinado pelos vetores normal e binormal, NB num ponto P sobre uma curva C, é chamado de plano normal, tá? O plano formado pelos vetores normal e binormal é chamado de plano normal, ou seja, esse plano aqui, né? Esse plano que é formado aqui pelo normal e pelo binormal. Esse plano aqui, formado por esses dois vetores. Esse plano que fica aqui assim na vertical. Exatamente. O vetor diretor dele é o t de t, né? Esse plano que é perpendicular ao t de t. Ok. Esse é chamado de plano normal. E constituído por todas as linhas que são ortogonais ao vetor t, ao vetor tangente t. O plano determinado pelos vetores t e n é chamado de plano osculador. Então, o plano osculador é o formado pelo t e pelo n. Então, aqui, você olha para o t e para o n, esse plano aqui, ele é chamado plano osculador. É chamado assim porque ele é um plano que
ele toca em um único pontinho aqui da curva, né? Ele toca aqui e ele continua se estendendo, mas ele dá só esse toque aqui na curva, a curva fica toda de um lado dele. A palavra ósculo significa beijo, então é um plano que beija a curva em um único pontinho aqui. É um toque suave, né? É um toque suave, por isso que ele é chamado de plano osculador, né? De C a P. O nome vem do latim osculum, que significa beijo, e é o plano que se aproxima mais do que contém a palavra a parte da curva próxima P. Ele toca a curva e ele, de certa forma, ele se aproxima, né? É um ponto em que a curva está bem próxima dele, né? Ele se aproxima bastante da curva, diferente do que acontece com o N e com o B, que cortam a curva, né? Exatamente nesse ponto. O osculador não, ele toca levemente a curva. É um bom plano para você, por exemplo, projetar a parte da curva no intervalo que for próximo dele, né? Se você projetar, você encontra algo semelhante à própria curva. É utilizado para diversas coisas. Bem, para uma curva plana, o plano osculador é simplesmente o plano que contém a curva. E aí, nesse caso, ele não toca num ponto só, né? A curva inteira está contida nele. O ciclo que está no plano osculador de C em P tem a mesma tangente que C em P. Ele está se referindo a essa figura aqui, né? Aqui você tem um plano tocando o ponto e ele está te dizendo que o círculo que está no plano osculador de C em P tem a mesma tangente que C em P. Você está com a curva aqui e aí você olha para a tangente aqui, né? Digamos que a parametrização dessa curva é nesse sentido aqui. Então você tem o tangente aqui, ele vai estar justamente contido no plano osculador. Se você projetar a curva, né, você vai ter essa curva também como tangente, o mesmo vetor que é tangente a essa curva será tangente à projeção que você fizer no plano osculador. É o mesmo tangente. Bem, na direção em que N aponta. E tem raio P igual a 1 sobre K. Bem, se você pensar no círculo, aqui o raio seria 1 sobre a curvatura. Bem, o recíproco da curvatura, e é conhecido como círculo osculador. Então, se você pegar C em P, você pegar um círculo aqui, deixa eu ver se eu consigo desenhá-lo, isso. Formas. Se você pegar um círculo projetado ali próximo de P, deixa eu ver se eu consigo dar uma ideia disso. Vai ficar um elipse para poder desenhar. Um círculo aqui projetado. Aqui assim, pronto. Então é o círculo osculador do C em P e o raio dele e tem raio, né? Ρ igual a 1 sobre a curvatura dessa curva nesse círculo projetado. É o círculo que melhor descreve como C se comporta perto de P, que compartilha a mesma tangente normal e curvatura P. Aqui. Bem, são ideias assim só para que a gente possa utilizar para aplicações. Bem, se vocês se aprofundarem, estudarem um pouco mais essas coisas, vão ver muitas aplicações dessas ideias, mas
Nossa ideia aqui é pelo menos ter uma noção de como é que se faz essas contas, né? Saber calcular a curvatura, saber calcular, encontrar o plano osculador, saber encontrar o plano normal, saber encontrar o vetor normal, binormal, é essa a nossa ideia aqui. Mas para as diversas aplicações que vocês encontrarem na matemática futuramente, vocês vão ver isso daqui de perto. Bem, aí exemplo 2. Determine as equações do plano normal e do plano osculador da hélice circular do exemplo 6 no ponto 0, 1, π sobre 2. Bem, a hélice é essa aqui. A hélice é essa aqui. Cosseno, seno e 1, né? E t. Cosseno, seno e t. Então é para encontrar o plano, determinar a equação do plano normal e do plano osculador dessa hélice no ponto 0, 1 e π sobre 2. Bem, vamos lá. O plano normal em P tem vetor normal R' de π sobre 2, né? Porque o plano normal, como a gente já disse antes, ele tem como vetor diretor o t de t. Mas lembre-se que o t de t é 1 sobre R' de módulo do R' de t vezes R' de t. Ou seja, o t de t ele é o versor do R' de t. Então ele tem a mesma direção do R' de t, tá? Isso daqui e o R' de t tem a mesma direção. Então, dizer que o vetor normal ao plano normal é o vetor t de t ou o R' de t, tanto faz, porque ambos estão na mesma direção e sentido. Então, eu posso pegar, ao invés do t de t, eu posso pegar o R'. Aí no caso ele pegou aqui o R' e quer calcular em π sobre 2. Bem, aí quem é o R' da nossa curva hélice? A hélice é essa daqui, cosseno, seno e t. Então vamos escrever aqui. A R de t, ela é o cosseno do t vezes o i, mais o seno do t vezes o j e mais o t vezes o k. Aí a gente vai olhar para R'. Oi. Mas ele não quer o R'? Aí vamos colocar aqui quem é o R'. R' de t R' de t é menos o seno do t mais o cosseno do t e 1, né? Então, se eu quero um vetor normal no π sobre 2, basta eu calcular seno do t, quando t é π sobre 2, é 1, então é menos seno do t, então menos 1, aqui. Cosseno do π sobre 2 é 0, e esse número 1 aqui apareceu, aqui é o k, né? A gente esqueci de colocar aqui JK. Então aqui é o K, portanto aqui aparece 1. Bem, portanto sua equação é, se esse daqui é o vetor diretor, então como é a equação do plano, né? Lembra lá? É A vezes x menos, aí um ponto do plano qualquer, no caso é o ponto 0, 1 e π sobre 2. Então x menos o x do ponto, que no caso aqui é o 0, né? Aí mais o b vezes y menos o y do ponto, que nesse caso é o 1, e mais c vezes z menos o π sobre 2, que é o z do ponto, isso igual a 0, onde o a, b e c, né? Equação do plano, onde o a, b e c são justamente as coordenadas do vetor diretor. Menos 1, 0 e 1. Então, estamos aqui aplicando na equação de um plano. Ora, e organizando essas contas, você tem isso daqui, né? Que aqui você vai ter menos x, aqui você não tem nada, que dá 0, e aqui você tem 1. Então, mais z menos π sobre 2 igual a 0. Aí você isola o z, passa o π sobre 2 para lá, passa o x para lá, você tem que z é igual a x mais π sobre 2. Bem, aí isso te dá...
O vetor diretor, Sim. menos 1, 0 e 1. Aqui, ó, R', né? R' em π sobre 2. Ah, tá ali a procura sobre 2 e 2, no caso. É, aqui em todos, isso. Então, o seno do π sobre 2 é 1, mas aqui é menos. Aí o cosseno é 0 e aqui o número 1 já tinha normalmente, já era constante. Ok? Já tem. É. Repito, lembrando que o que ele fez aqui foi a equação do plano, tá? A equação do plano é sempre assim. A vezes x menos um x de um ponto qualquer que você tiver, mais b vezes y menos y de um ponto do plano que você quiser, e mais c vezes z menos z do ponto, do mesmo ponto. Tudo isso igual a zero. Foi isso que ele fez aqui, para achar isso. Bem, então ele achou a equação do plano normal. Aí ele agora foi buscar, já achou a do plano normal, foi buscar agora a do plano osculador, né? O plano osculador ele contém os vetores t e n. E assim o seu vetor normal vai ser o produto vetorial, né? Se você fizer o produto vetorial entre t e n, o que você encontrar é um vetor normal ao plano osculador. Pois bem, então você precisa do t e precisa do n. Aí o binormal, a gente calculou no exemplo anterior, é esse, né? Aí ele vai e calcula, que é o binormal que nós encontramos aqui, tá? É esse binormal. Aí ele pegou esse binormal e calculou no π sobre 2. Encontrou isso daqui, né? Porque aqui vai dar 1, então isso vezes 1. Aí aqui vai dar 0, isso vezes 0. E aqui é 1, então ele vezes 1. Esse daqui é o nosso vetor binormal. Eu preciso do binormal e mais nada, né? Basta o binormal. Porque tendo o binormal eu já tenho o vetor normal ao plano osculador. Então, um vetor normal mais simples, né? Porque ficar usando esse daqui é horrível, né? Mas se você tem esse daqui, você pode notar que ele é um múltiplo, né? Isso daqui é exatamente 1 sobre a raiz de 2, que multiplica 1, 0 e 1 novamente. Então, tanto faz você pegar esse vetor como vetor normal ao plano, como esse daqui apenas, né? Porque é um múltiplo do outro. Então, ao invés de olhar para esse vetor horrível, ele olha só para esse aqui, 1, 0, 1. Então, esse é um vetor normal ao plano. Aí ele novamente faz, pega o vetor normal, 1, 0, 1, e multiplica por x menos primeira coordenada do ponto. O ponto é esse, né? X menos o 0, depois y menos o y do ponto, depois z menos o z do ponto. Aí faz essas contas, fica x, essa parte aqui desaparece, e mais z menos π sobre 2. Aí ele passa igual a 0, né? Aí ele passa o x e passa o π sobre 2 para o outro lado e diz que a equação do plano osculador é essa aqui. Então é uma questão só de ficar fazendo conta, né? E saber como é que acha a equação de um plano e tal. Não é muito difícil, não. É treino também. Inclusive, eu digo a vocês assim, treinem, né? Primeiro façam aqueles exercícios que estão lá na lista, para quando abrirem a prova, vocês vão ter 6 horas para fazer a prova. Então, é preciso ter treinado antes, para quando chegar na prova, não abrir a prova, começar a cronometrar e só aí começar a estudar as questões, pode ter dificuldade, né? Pode ficar com um tempo muito curto. Então, é importante ter feito os exercícios antes. Bem, aí exemplo 8. Determine e desenhe o círculo osculador da parábola y igual a x ao quadrado na origem. Então, aquele círculo que a gente tinha desenhado em relação ao ponto P específico aqui, né? Esse círculo aqui, projetado no plano osculador, que passa pelo ponto P que ele pediu. Nesse caso, a curva é plana, então é o círculo que passa no ponto 0, 0, 0, que ele quer na origem. Bem, do exemplo 5, a gente fez as contas e encontrou que a curvatura era 2, né? Aqui no exemplo 5, a gente fez as contas e... O raio é o inverso da curvatura mesmo.
É o raio do ciclo oscilador, né? Exatamente, é 1 sobre a curvatura. Então a gente tinha encontrado aqui, ó, 2, no exemplo 5. Vamos usar esses fatos. Então a gente encontrou que era 2. Dessa forma, o raio do ciclo oscilador é 1 sobre K, é 1 sobre a curvatura, é meio. E seu centro é 0,5, né? Porque se ele está aqui e o raio dele é meio, então o centro dele é o 0,5. Bem, sua equação é, portanto, a equação desse círculo. Um círculo centrado em meio e que tenha raio meio também. Bem, a equação de um círculo é sempre assim: x menos x do centro, né, ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, x menos o x do centro. O x do centro é 0. X do centro é 0. Mais y menos o y do centro. O y do centro é meio ao quadrado. E igual ao raio ao quadrado. Meio ao quadrado é 1/4. Então, para o gráfico da figura 9 aqui, usamos as equações paramétricas do círculo. X igual a meio cosseno de t e y igual a meio mais meio seno de t. Bem, você pode usar as equações paramétricas ou simplesmente usar essa equação aqui, que é a equação geral de um círculo centralizado em um ponto C qualquer, em um ponto central qualquer. Mas você também pode ver assim, se você preferir. A forma que você vai olhar o círculo é conforme você tiver maior facilidade. E aí ele resumiu aqui tudo no final, né? Ele disse, ó, lembre-se, T de T é o versor do R', N de T é o versor do T', B de T é o produto vetorial entre o T de T e o N de T, e essas são as fórmulas para as curvaturas, sendo que essa geralmente é a mais simples de lidar, mas todas essas são possíveis de você usar. Essa deve ser a mais complicada para vocês no primeiro contato, porque mexe com a parametrização pelo comprimento de arco. Ok? Bem, isso termina essa sessão do livro, e aí eu preparei já o início da outra sessão. Aqui. Para o dia 3. Aqui. Sessão 13.4. Até a sessão 13.3 é matemática apenas, sem se preocupar em mostrar as ideias das aplicações. Mas a gente sabe que o cálculo ele foi desenvolvido em paralelo, né, por Leibniz e por Newton, sendo que Leibniz tinha um interesse mais puramente matemático, enquanto que Newton tinha um interesse mais físico, né? Então, enquanto Leibniz falava a respeito de uma curva qualquer, e aí ele ficava procurando o coeficiente da reta tangente a essa curva, Newton estava preocupado em relação à velocidade, aceleração, coisas desse tipo. Só que ele notou que a curva que dava a posição de uma partícula qualquer que estivesse em movimento no espaço, a parametrização dessa curva, né, que dava a posição, quando você derivava, dava velocidade, e quando você derivava novamente, dava aceleração. Foi isso que Newton notou. E aí essa seção 13.4 meio que dá essa roupagem para o que a gente falou até agora, né, de curva, depois da derivada, que é a R' de t, e depois do vetor tangente normal, né, do vetor tangente, que é o versor da R' de t, e depois do vetor normal, etc. Nessa seção 13.4 ele vai fazer a roupagem física dessa linguagem, tá? Então vamos ver um pouco isso. Então suponha que uma partícula se mova no espaço de forma que seu vetor posição no instante t é r de t. Então você está aqui, aqui não, aqui já é a derivada. Você está com uma função qualquer, né, r de t aqui, que ele representou por esta curva aqui. Pronto, esta curva C, ela é dada justamente pela r de t.
Essa curva C, ela é dada pela R de t. Bem, observe da figura 1 que para pequenos valores de h, o vetor, esse daqui é o nosso vetor R' de t. É o vetor derivada, né? Então você tem a curva R de t, e aí quando você calcula o R' de t, você tem justamente esse vetor tangente. Aí ele está te dizendo assim, que esse vetor aqui de P até Q, né, aquela história da linha secante. Se você pega o vetor P até Q, você tem R de t, né? Aqui ele está dizendo R de t mais H. Pronto, esse vetor aqui, R de t mais H, menos o vetor R de t, ele é exatamente o vetor que vai de P até Q, né? Se você pensar assim, vamos pensar em deslocamento. Eu quero sair do P para o Q. Então basta que eu faça assim, né? Eu venho por aqui e depois siga para cá, né? É a mesma coisa que ir do P para o Q. Então é menos o R de t e mais o R de t mais H. Então, menos o R do t e mais o R do t mais H. É esse deslocamento que vai do P para o Q, ó. Menos o R de t e mais o R do t mais H. E aí, se você vai e multiplica isso por 1 sobre H, né, você faz esse produto, você tem exatamente essa expressão aqui. Essa expressão é a R' do t. É o vetor derivada, né? É o vetor derivada quando você faz o H ir para zero, né? Se você faz o H ficar cada vez menor, então esse vetor aqui, ele vai ficando cada vez mais para cá, né? Se o H é cada vez menor, então esse vetor aqui grande vai ficando cada vez menor aqui e vai se aproximando cada vez mais do ponto P, né? E aí esse vetor secante, ele vai virando o vetor tangente, né? Vai virando o vetor tangente. É o que está falando aqui, né? Se aproxima da direção de movimento da partícula que se move ao longo da curva R de t. Então esse vetor por enquanto está apontando para cá. Mas se você vai diminuindo o H, ele vai ficando cada vez mais perto, né, do P aqui, ó. O vetor R de t mais H vai ficando cada vez mais perto do P e vai chegar no momento, na verdade, a ponta desses meus vetores estão errados, né? A ponta é na curva aqui. O vetor R de t mais H vai ficando cada vez mais para cá e vai se aproximando do ponto P, mas pela curva, ficando cada vez menor. Nesse ponto P, o ponto Q vai deslizando sobre a curva e chegando no ponto P. E o vetor, que é múltiplo do PQ, vai se aproximando cada vez mais do vetor derivada, né, do vetor tangente. Bem, seu módulo mede o tamanho do vetor deslocamento por unidade de tempo, né, porque isso daqui é justamente o quociente, né, entre essa diferença R de t mais H menos R de t sobre H. O vetor 1, esse vetor aqui, fornece a velocidade média, né, a velocidade média, justamente deslocamento pelo tempo, digamos assim, né, a velocidade média, né, onde é que está? Se aproximando em direção, o vetor tal fornece a velocidade média no instante de tempo de comprimento H, né, e seu limite é o vetor velocidade v de t no instante t. Então, quando você vai fazendo o H ir para zero, esse vetor PQ vezes H, vezes 1 sobre H, ele vai se aproximando desse vetor R' de t, que vai te dar justamente a velocidade instantânea, né? É o vetor velocidade v de t no instante t. Bem, em síntese, então a gente tem isso aqui, ó. V de t é o limite quando H vai para zero do R de t mais H menos R de t sobre H, que é a nossa derivada. Então a derivada do deslocamento vai dar a velocidade. Então, portanto, o vetor velocidade é também o vetor tangente e tem a direção da reta tangente à curva. A velocidade escalar da partícula no instante t é a magnitude do vetor velocidade, ou seja, aqui ele te dá o vetor velocidade, te dando a direção, né, da velocidade. E quando você pega o módulo do v de t, que é o módulo do R' de t, que a gente já viu antes, que é quando a gente pega
o comprimento de arco, né, ds dt, você tem justamente a taxa de variação da distância com relação ao tempo. Então essa taxa de variação, este número, o módulo do v de t, ele te dá a velocidade instantânea, escalar, velocidade escalar, né? E o vetor te dá a velocidade com direção e sentido. Bem, como no caso de movimento unidimensional, a aceleração da partícula é definida também como a derivada da velocidade. Então, quando você deriva r de t, né, quando você calcula r' de t, você tem a velocidade, v de t. Aí quando você deriva de novo a r de t... Oi? Aí você tem aceleração no caso? Isso, aí você tem aceleração, né? Então, derivada do deslocamento vai te dar a velocidade, e a derivada da velocidade vai te dar a aceleração, né? Bem, então novamente vai ser um vetor, nesse nosso caso. Aí ele te dá aqui um exemplo. O vetor posição de um objeto em movimento em um plano é dado por essa função aqui. Está no plano, né? Então só tem I e J. Determine sua velocidade. A velocidade escalar é aceleração quando t for igual a 1 e ilustre geometricamente. Então, a velocidade e a aceleração no instante t são, você deriva r' de t, que é 3t2 e 2t aqui. E aí você deriva novamente, calcula r duas linhas, ou seja, 6t, aqui a derivada de 3t2, e a derivada de 2t é 2. Então aqui você tem a expressão da velocidade, aqui você tem a expressão da aceleração. E a velocidade escalar é o módulo, então é a raiz quadrada do quadrado disso daqui, mais o quadrado disso daqui, que é isso aqui, né? 9 mais t a quarta mais 4t ao quadrado. Ok, aí quando você pegar t igual a 1, como ele pediu aqui na questão, você vai ter o v de 1. O v de 1 vai ser 3 mais 2, né? Você coloca 1 ao quadrado aqui e 1 aqui. 3 mais 2, i j. E o a de 1 vai ser 6 aqui e 2. E quando você pega o módulo de v de 1, é a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 9 mais 4, raiz de 13. Isso daqui dá um módulo da velocidade. Ok, então você tem a velocidade escalar, está aqui. Você tem a aceleração instantânea, nesse ponto, é dada por esse vetor. E aqui você tem a velocidade instantânea nesse ponto, também dada por esse vetor. Bem, então aí é mais completo do que você simplesmente falar do escalar, né? Não é só o número que te dá a velocidade. Os vetores aqui te dão também direção e sentido da velocidade e da aceleração. Bem, aí graficamente está aqui, né? Essa curva, quando você plota ela no computador, ela tem esse formato aqui. Quando você olha em 1, você tem que a aceleração, a velocidade é tangente e a aceleração é para cá. É nesse sentido, né? O vetor é dado assim, porque aqui no ponto 1, né, quando t é 1, você tem o ponto 1, 1. Você encontrou os vetores, esse daqui é o vetor 6, 2. Então se você graduar aqui, né, fizer, aqui é o 1. Você pegar o 6 lá na frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e pegar 2 aqui, você tem um, aqui tem um 2. Aí se você for olhar o vetor 6, 2, ele vai ser um vetor justamente assim, né? É melhor fazer com uma reta aqui, deixa eu fazer. O vetor 6, 2 é justamente um vetor mais ou menos com essa inclinação aqui. Ele desenhou pequenininho aqui, mas ele está querendo falar desse vetor aqui, o vetor 6, 2, que é o vetor aceleração. Enquanto que o vetor 3, 1 seria um vetor mais ou menos como? Bem, 1, 2, 3 e 1 seria um vetor mais ou menos assim, né? Aqui, se a gente for colocar na origem.
Aí se você comparar com esse, é mais ou menos a mesma inclinação. Bem, eu não consegui desenhar de maneira tão legal, mas... O professor não é 3,2, não? Aqui? Ah, é 3,2, né? É por isso que não ficou tão inclinado. Deixa eu melhorar a inclinação dele. Esse, né? 3,2, ele seria assim, né? Aqui assim. Veja que a inclinação tem tudo a ver, né? Essa inclinação. Ele desenhou pequenininho aqui, na verdade seria um pouquinho maior, mas as inclinações mostram que de fato é assim quando a gente olha na origem. Aí ele translada, né? Tira ele daqui, coloca ele aqui, é esse aqui. Tiro esse daqui, coloco aqui, é esse aqui. Ok, faz sentido, o desenho tem uma certa lógica, só ficou pequenininho aqui os vetores dele. Bem, exemplo 2, determine a velocidade, a aceleração e a velocidade escalar de uma partícula com o vetor posição dado assim. Então o vetor posição é esse, você deriva, 2t, a derivada de e elevado a t é e elevado a t, e a derivada de t é elevado a t, bem, isso daqui é a derivada de um produto, né? A derivada de t é elevado a t, ela é, quando eu vou derivar isso, a derivada da primeira, digamos 1, vezes a segunda, é elevado a t, mais a primeira, que é t, vezes a derivada da segunda, que é e elevado a t. Então você coloca o e elevado a t em evidência, fica 1 mais t vezes e elevado a t. Foi o que ele encontrou aqui. Tem sentido, a derivada do produto dessa parte. Bem, depois que você calculou a derivada da R, que você tem a V, aí você deriva de novo, e aí você encontra a aceleração. Derivada de 2t é 2, derivada de e elevado a t é ela mesma, e a derivada disso daqui, bem, novamente você tem um produto, a derivada da primeira é 1, aí vezes a segunda, que é e elevado a t, aí depois a primeira, que é 1 mais t, vezes a derivada da segunda, que é e elevado a t. Aí quando você organiza isso, você tem e elevado a t, mais, distribuindo isso daqui, você tem e elevado a t novamente, mais t e elevado a t, não é isso? A derivada desse produto é isso. Derivada da primeira vezes a segunda, mais primeira vezes a derivada da segunda. Deu isso daqui. Ele traduziu isso nisso daqui. Vamos ver como foi que ele conseguiu isso. Tudo é elevado a t? Não, né? Espera aí. Aqui está faltando um t, né? T. Não, isso aqui é o t. É porque eu estou confundindo o meu sinal de mais com o t. Ok. Como é que fica isso? Deixa eu ver. Se você colocar ele está dizendo que isso é a mesma coisa que isso. Vamos ver se é. Isso daqui é o quadrado do primeiro, 1, mais 2t, quadrado do segundo, mais t quadrado. Ele é isso vezes e elevado a t. Ah não, tô lendo na coisa errada, perdão. Tô lendo no módulo. É isso aqui, né? Isso aqui dá isso. Tá certo, tem sentido, não tem? Tava lendo no lugar errado. Coloco o e elevado a t aqui em evidência, vai dar 1 mais t vezes e elevado a t. Então 2 mais t vezes e elevado a t, tá certo. Ok. Então derivei a velocidade, achei a aceleração. Aí agora quero o módulo da velocidade. Velocidade é isso, então é a raiz quadrada do quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse. Então 4t2, tá certo? E elevado a t ao quadrado, é isso daqui. E o quadrado disso é o quadrado da soma vezes o quadrado desse. Tá perfeito, então isso é o módulo da velocidade. Ele pediu em algum valor para t? Não, né? Então é simplesmente isso daqui mesmo. Isso, tá certo. Então, a integração de vetores, introduzida na seção 13.2, pode ser usada para achar o vetor posição quando os vetores velocidade ou aceleração são conhecidos, como no seguinte exemplo.
Então ele está te lembrando o seguinte: se você tem que a velocidade do t ela é a r' do t, e você sabe que a integral ela é o contrário da velocidade, o contrário da derivada, então se você integrar v de t em relação a t, né, v de t dt, e você integrar r' de t, vai ser a mesma coisa que você integrar r' de t. Como é o inverso da derivada, então isso daqui vai dar r de t. Ou seja, a integral da velocidade é o deslocamento, é a posição. Da mesma maneira, você sabe que a segunda derivada disso daqui vai dar a aceleração, ou seja, a aceleração ela é a derivada da velocidade, né? A aceleração ela é a derivada da velocidade. Então, pela mesma ideia que nós aplicamos aqui em cima, se eu for integrar a aceleração, né, se eu fizer a integral da aceleração em relação a t, isso é a mesma coisa que fazer a integral de v' de t dt. E aí, como integral e derivada são inversas, isso daqui vai dar a integral da derivada bem, vai dar a velocidade, né? Vai dar a própria velocidade. Pronto. Então, se eu integro a aceleração, eu tenho a velocidade. E se eu integro a velocidade, eu tenho o deslocamento. É o processo contrário, né? Se eu derivo a r de t, eu tenho a velocidade, vt. Se eu derivo novamente, eu tenho a aceleração. Então, se eu integro a aceleração, eu tenho a velocidade. Se eu integro a velocidade, eu tenho o deslocamento. Ok? E ele cita que a gente viu a integral numa sessão anterior, e a gente viu que a integral de uma curva, né, que tem várias entradas, é só você fazer a integral de cada uma das entradas. Então, é isso que ele vai argumentar daqui para frente. Exemplo 3. Uma partícula movendo-se começa numa posição r de 0 igual a 1, 0, 0, com uma velocidade inicial v de 0 igual a i menos j mais k. Então ele te deu a velocidade. Sua aceleração é a de t igual a ati mais 6tj mais k. Aí ele diz: determine a sua velocidade e posição no momento t. Então ele está te dando o v de 0 específico, ele não está te dando o v de t, e ele quer que você encontre v de t. Ele quer que você determine quem é v de t, né? Determine a sua velocidade e posição no instante t. Então ele quer v de t e ele quer r de t. Então, o que a gente acabou de dizer, uma vez que a de t é a derivada de v de t, temos que, se eu integro aqui, né, integral do a de t é a integral do v' de t. Então, integral do v' de t é v de t, que vai ser integral de a de t. Só que a de t está aqui, ó, foi dado. É a integral de 4t mais 6t mais 1, que é mais 1k, né? Aí é só integrar cada um desses termos. A integral do 4t, você soma 1 no expoente, né? 4t, você soma 1 no expoente, dá 2 e divide pelo que você encontrou, por esse 2. Então, tira aqui, vai dar 2t2, que é isso aqui. A integral do 6t, você soma 1 no expoente, 2 e divide por 2. Então, cai o 2 com o 6 aqui, 3. 3t2 é o que ele tem aqui. E a integral do 1 é t, né? Porque a derivada do t é 1. E mais uma constante, que aí você não tem como controlar toda a integral desse tipo, né? Integral indefinida, vai ter que ter uma constante aí, porque a derivada da constante é 0. Então tem essa constante aí indeterminada. Bem, então para determinarmos o valor da constante c, aí agora a gente usa, que a gente sabe que v de 0 dá isso. Então eu acabei de encontrar v de t, e eu sei que o v de 0 dá isso, então eu calculo v de 0. Aí quando eu vou calcular v de 0, eu tenho
0, 0, 0 e a constante. Então só tem uma constante. Então eu concluo que a própria constante é esse valor aqui, é esse vetor. I menos J mais K. Porque é isso que eu sei que é o V de zero. O V de zero é isso aqui. E quando eu calculo o V de zero aqui, desaparece todo mundo, fica só a constante. Então ele diz que usamos o fato de que V de zero é isso. Aí a equação anterior, V de zero é C, de modo que C é isso. Ok, então a gente tinha concluído aqui. E por fim, se o C vai ser isso, então quem vai ser a V de T? V de T é isso aqui, né? Então V de T vai ser 2 quadrado, 2t quadrado I, mais 3t quadrado J, mais tk, e mais isso tudo aí, mais I menos J mais K. Isso vai ser a nossa V de T, né? Tudo isso aqui. Aí coloca o I em evidência aqui. O I está multiplicando 2t2 e 1, né? 2t2 e 1. Então tá certo. Aí coloco o J em evidência. Está multiplicando 3t2 e menos 1. Está aqui. E colocando K em evidência, está multiplicando T e está multiplicando 1. Então está aqui. Então essa é a nossa V de T. Nossa V de T é isso. Bem, aí fiz o trabalho saindo da aceleração para a velocidade, né? Integrando a aceleração e encontrando a velocidade. Aí agora eu vou fazer o trabalho integrando a velocidade para encontrar o deslocamento, a posição, né? Posição. Então vamos lá. Quando eu integrar V de T e integrar R' de T, eu vou ter que isso daqui é a integral desse da R de T e a integral desse eu vou calcular. Mas eu já tenho a V de T, né? Já está calculado aqui. Então isso vai ser a integral do que tem aqui. 2t2 mais 1, 3t2 menos 1 e t mais 1. Aí vamos lá, vamos integrar isso. Integral de 2t2 mais 1. Bem, a integral do 2t2, eu somo 1 no expoente, então eu passo a ter 2t a terceira sobre 3. Então é 2 terços de t a terceira. Está aqui. Integral dessa parte, né? A integral do t é 1. Então, mais 1. Ok. Essa é a integral que envolve o i, né? Perdão. A integral do 1 é o t. Isso. Aí ele colocou aqui. Agora aqui, a integral desse. 3t a terceira sobre 3. Cai o 3, fica t a terceira. Então, a integral desse, t a terceira. Integral do menos 1, t, menos t. Integral do t, t ao quadrado sobre 2, né? Então, meio t ao quadrado, é isso. E a integral do 1 é o t. Tá. Aí, mais uma constante. Ele chamou essa constante aqui de C, então ele chamou essa daqui de D. Ok, agora como determinar essa constante? Bem, eu estou querendo saber, aqui está dizendo que começa numa posição 0 igual, R de 0 igual a 1, 0, 0, né? E eu estou querendo saber quem é R de t nesse momento. Mas eu tenho aqui a aceleração. O que eu acabei de encontrar foi que a nossa R de t é dada por isso tudo. Mas ele está dizendo que começa no 0, 0. Isso significa dizer que R de 1 vai ser igual àquilo lá, né? Se começa R de 1 não, R de 0, né? R de 0 é 1, 0, 0. Então R de 0 é 1, 0, 0. Eu tenho essa informação. R de 0 é 1, 0, 0. E eu preciso usá-la. Mas eu tenho que o R de t é isso. Então eu vou fazer a conta e aí o que eu encontro? Bem, aqui dá 0. Então 0i por essa expressão, né? R de t igual a isso, que vai dar 0. Então 0i, aqui vai dar 0, perdão, aqui vai dar 0, então mais 0j,
e aqui novamente dá 0, mais 0k e mais d. Então R de 0 calculado aqui dá isso, mas eu sei que o R de 0 é isso. Então eu concluo que d é igual a 1, 0, 0. Pronto. Quando t é igual a 0, você vai ter que o R de 0, que o d vai ser o R de 0. Ele diz que é I. Por que é I? R de 0, aqui é 0, tá, é I porque isso aqui é I, né? Isso aqui é I, certo? R de 0 é o D, que é esse cara. O I é isso daqui, é 1, 0, 0, tá certo. R de 0 é o I. Então a posição no tempo t é dada por, bem, é essa expressão. No lugar desse D aqui eu vou colocar I, né? Então quando eu colocar aqui I no lugar desse D, eu vou colocar o I em evidência. Aí o I está multiplicando 2/3 de t a terceira, está aqui. Está multiplicando o t, está aqui. E para poder acrescentar esse I, eu coloco esse 1. I vezes 1 dá I. O restante ele só repetiu. Isso daqui é igual ao que está aqui. Mas ele só acrescentou o I. Então está certo. Assim ele achou quem é o R de t. E ele já tinha achado quem era o V de t. Que foi o que a questão pediu, né? A questão pediu justamente isso, para achar quem era o V de t e quem era o R de t, né? Velocidade e posição. Ficou claro isso, gente? Dá um pouquinho de trabalho, mas acho que não é a pior coisa do mundo, não. Dá para fazer. Eu acho que já junta muitos conhecimentos, muitos conteúdos que a gente já viu. Trabalhoso. Junta todos os cálculos anteriores, né? Principalmente o 1. O cálculo 1 volta com muita força. Bem, mas é bom porque traz de volta. Bem, em geral, por integração vetorial, podemos recuperar a velocidade quando a aceleração for conhecida e a posição quando a velocidade for conhecida. Ou seja, o V de t é sempre o V de um certo valor, t0, mais a integral da aceleração, né? A gente sempre tem que ter um valor inicial para facilitar encontrar o V de t. E se você quer o R de t, você tem que ter um R de t0, que foi o que o exemplo anterior fez, mais a integral da velocidade. Bem, se a força que age sobre a partícula é conhecida, então a aceleração pode ser determinada a partir da segunda lei de Newton para o movimento. A versão vetorial dessa lei nos diz que, se em qualquer instante de tempo t, uma força F de t age sobre um objeto m, produzindo uma aceleração a de t, então tinha sumido aqui, F de t é igual a m vezes a de t, né? Ou seja, a segunda lei de Newton diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se você pensa como função vetorial, você tem F de t igual a massa vezes a de t, né? Usando a segunda lei de Newton, você pode relacionar a força que causa o movimento dessa maneira, massa vezes a de t para um certo t variando, né? Bem, então, por exemplo, 4. Acho que essa figura 5 fica melhor aqui mais embaixo. Vamos lá. Você passa a integral da força nesse caso, em relação aqui. Aí o R sai fora, que é uma constante, aí vai ficar a integral de A vai virar B. Tá. A integral da força, no caso, seria... Integral da força a movimento? é igual a massa vezes a integral da aceleração, que é a velocidade. É isso? Isso, aí no caso M vezes V é mais conhecido como quantidade de movimento, né? Pronto. Ou a variação do impulso. Isso, aí, que é a integral da força. Tá? Nada. Então, apesar de não ser minha área e nem gosto muito de mexer com a física, mas é isso aí. Bem, aí um exemplo. Um objeto de massa m que se move em uma trajetória circular com velocidade angular constante w
tem vetor posição dado dessa maneira, né? Isso daqui é a famosa fórmula do movimento circular, né? Então R de t igual a cosseno de WTI mais A seno de WTJ. Aí ele diz: determine a força que age sobre o objeto e mostre que sua direção e sentido são dados pela reta que passa pela origem, apontando em direção à origem. Então o que você vai fazer? Você tem a velocidade, que é dado pela derivada da R de t, é justamente a derivada do... Você tem a posição, né? Aqui, dada por R de t, aí você deriva a posição e encontra a velocidade, que é a derivada do cosseno é menos o seno, o A é constante, né? E aí derivada do WT é W, né? Usa a regra da cadeia, né? Derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, a derivada de WT, que é W. Aí por isso que aparece esse W aqui. O A é constante e o menos é porque cosseno, derivada do cosseno é menos o seno. E aí a derivada daqui é a mesma coisa, a derivada do seno é o cosseno, é aplicado na de dentro, que é o WT, vezes a derivada da de dentro, que é a derivada do WT, é o W, e a constante A que fica multiplicando aqui normalmente. Aí você vem e aplica novamente a derivada, e aí a derivada da velocidade vai dar a aceleração. A derivada do seno é o cosseno, o menos se conserva, o W também, mas aí quando você vai derivar a parte de dentro, vai dar W, que vai multiplicar por esse W que já está fora, fica W ao quadrado. Aí derivando essa parcela, você tem a derivada do cosseno é menos o seno, por isso que aparece esse menos. A constante A você repete, a derivada do seno aplicado na de dentro, aplicado em WT, vezes a derivada do WT, que é o W. Mas como já tem um W aqui fora, fica W ao quadrado. Aí assim você encontra uma expressão para velocidade, uma expressão para aceleração. Bem, portanto, pela segunda lei de Newton temos a força é massa vezes aceleração. Então você vai pegar aqui a aceleração e multiplicar pela massa. Bem, você coloca AWT em evidência, na verdade menos AWT em evidência, né? AW quadrado em evidência, não AWT, sim AW quadrado você coloca em evidência e vai multiplicar pela massa. O A ele não colocou em evidência, né? Ele deixou o A dentro, ele colocou só ou seja, isso daqui vai ficar justamente menos massa, né? Vezes o ômega ao quadrado, e o que fica aqui, A cosseno de ômega TI mais A seno de ômega TI é exatamente R de T, né? É a mesma R de T. Ou seja, isso daqui poderia ser resumido assim: é menos M W quadrado R de T, né? Então menos M W quadrado R de T é a força. Isso mostra que a força age na direção oposta ao vetor radial R de T e portanto aponta para a origem. Então a força ela age na direção contrária, a gente vê isso por causa do menos, né? Então o vetor posição é um vetor assim, por exemplo, o vetor P aqui é o vetor posição, então ele aponta para fora, enquanto que a aceleração aponta para dentro, né? Uma aceleração centrípeta, né? Ela vai apontar aqui para dentro. A força é para dentro, é uma força centrípeta. Essa força é chamada de força centrípeta, ok? Bem, é conhecida a força centrípeta da física. Bem, já estamos quase no meio-dia, mas deixa eu falar de mais algum exemplo. Então, um projétil é disparado com um ângulo de aceleração alfa e a velocidade inicial V0. Veja a figura 6. Né? Questões típicas da física. Você tem um lançamento parabólico, você tem um movimento parabólico, um lançamento de alguma coisa, que sai daqui com uma velocidade V0. Então, assumindo que a resistência do ar seja desprezível e que a única força externa seja devido à gravidade, determine a função R de T do projétil. Você vai determinar a função R de T, a posição, né? Para qual valor de alfa obtemos o maior alcance, distância horizontal percorrida máxima, né?
Então, para qual ângulo eu consigo arremessar no movimento parabólico a maior distância possível? É isso que a gente está querendo resolver aqui. Então, fixamos os eixos coordenados de forma que a origem coincida com o ponto inicial da trajetória do projétil. Esse desenho que aqui está, a origem é justamente o ponto onde o projétil está sendo lançado. E como a força devido à gravidade age para baixo, temos que a força, que é dada por massa vezes a aceleração, como vai estar agindo para baixo, né? A gente vai dizer que é menos mg vezes j, né? Porque o movimento é aqui no eixo y, ou seja, aqui é o múltiplo do j, enquanto que aqui é múltiplo de i. Então, menos mg, a gravidade é a força envolvida, né? A aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a gente sabe que a gravidade tem por módulo aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. Assim, você tem que a aceleração vai ser o nosso menos g, por isso que aparece isso daqui. Então, uma vez que a derivada da velocidade é a aceleração, então a gente tem que v de t vai ser dado justamente por a integral disso daqui, né? Você vai integrar isso, a integral de a de t dt vai ser igual a integral de menos gravidade dt. Isso aqui é uma constante, então a integral de uma constante vai ser menos gt, né? Mais uma constante c. Então ele integra aqui dos dois lados e diz que isso vai dar menos gt vezes j, né? Porque continua na posição j, mais uma constante. Se você quiser pode colocar j aqui também, não tem problema. J, né? Que é o vetor 0,1 nesse caso, porque a gente está no plano. Então menos gtj, se você assim preferir escrever. Bem, onde você tem que a velocidade inicial, ela é um v0, né? Então se você tem que v de t é isso, então v calculado no zero, né, vai dar a constante. E ele diz que a velocidade inicial, o v do zero, é v0. Então você tem que a constante é esse tal desse v0 aqui da velocidade inicial. Bem, aí se você já tem isso, você tem que na verdade a v de t ela é menos gt mais v0, né? Você tem que a g de t é isso, menos gt mais v0. Ok, aí quem é r' de t? R' de t é justamente vt. Isso daqui é r' de t, né? Porque a v de t é isso mais a constante, mas a constante é o v0, isso daqui é o r' de t. Ok, é o que está escrito aqui. Aí integrando novamente, você precisa integrar isso daqui, e aí a integral da r' de t, que a gente sabe que vai ser a r de t, é a integral disso aqui, a integral do menos gt dt. Bem, aí isso vai ser menos, bem, t ao quadrado sobre 2, né? O g é constante, então t ao quadrado sobre 2, que é a integral desse t aqui. A integral desse t. Mas você tem também v0, esqueci do v0. Então não é só menos gt, é menos gt mais v0 dt. Então a integral de menos gt é menos gt quadrado sobre 2, ou menos meio gt quadrado, a mesma coisa, mais v0t e mais uma outra constante, vamos chamar de d. Então tá certo, isso aqui, né? Esse v0t é a integral do v0, e esse menos gt2 sobre 2 é justamente a integral do menos gt, que é o que está escrito aqui.
Então ele achou uma expressão para o R de T, ele precisa achar quem é o D. Bem, mas a questão é que no ponto zero, né, não há aceleração nenhuma ainda, está parado ainda o móvel, então a partícula, o projétil que está sendo lançado. Então você tem que R de 0 é 0, né? R de 0 é 0. Ora, se R de 0 é 0, então você tem que R de 0 aqui, vai dar 0 aqui, R de 0 é D. Mas só que o R de 0 é 0. Então esse D é 0, é só tirar ele daqui e você tem a expressão para R de T. R de T é isso. Ele queria que achasse o quê? Ele queria que achasse R de T, né? Determine a função R de T do projétil. Pronto. Mas ele quer para o alcance máximo. Por que que a gente está achando o alcance máximo aqui? A gente não sabe ainda se o alcance é o máximo, né? Bem, R de T é dado por isso, beleza. Aí a gente vai olhar o módulo da velocidade V0, vamos chamar ele de V0 simplesmente, tá? A velocidade escalar inicial do projétil. Então você tem que o V0, ele é, bem, como R de T é dado por isso daqui, né? Cadê o R de T? É isso daqui. Então o nosso V0, se eu chamar ele simplesmente de V0zinho assim, se escrevermos assim, você tem que o nosso V0, ele é dado por essa expressão. Bem, isso daqui é a equação. É a equação de onde mesmo? É a equação da própria parábola em relação ao V0, né? Cadê ela? Só um instantezinho, deixa eu tentar entender o que ele fez aqui, que é que eu me perdi um pouco nessa parte. Aqui é o módulo do V0, ele está chamando simplesmente de V0. A velocidade escalar inicial do projétil então o V0 é a velocidade vezes o cosseno mais a velocidade vezes o seno. No caso aí, o que eu estou vendo é que ele está aplicando a teoria de vetores, né? E ela seria a componente do I mais a componente ali de volta. E aplicando Ele tá voltando aqui, né? Ó. Ele está olhando para o V0 aqui como sendo... Ele está fazendo assim. Ele está pegando e distribuindo em duas coordenadas, não é isso? Aqui e aqui, ó. Ele tá olhando para esse triângulo retângulo aqui. E ele está chamando esse tamanho aqui, que é a hipotenusa, né? Aqui é o alfa. Então ele está te dizendo assim, que esse vetor aqui, que termina aqui, ó, ele está decompondo assim, ele tem esses dois vetores para o V0, foi isso que ele fez. Então ele está te dizendo assim, que esse V0 aqui, se você olhar aqui, vamos lá, cosseno de alfa quem é? Cosseno de alfa seria essa medida aqui, essa medida dividido por essa, né? Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Deixa eu ver como é que ele chamou o cateto adjacente em questão. Seria isso aqui, Vzinho 0, né? Ele chamou de Vzinho 0 e aqui Vzinho 0 seria o tamanho do V0. A gente poderia chamar de Vx. Tá. E depois resubstituir o Vx por V0 cosseno. Tá. Então, vamos chamá-lo aqui de Vx, né? Então eu teria esse Vx dividido pelo V0. Enquanto que na coordenada aqui no y, você tem que o seno do alfa seria um Vy dividido pelo V0. E aí você tem que esse vetor V0, o tamanho ele chamou de V0, vou escrever o V assim, tá? Enquanto que esse vetor aqui eu vou chamar assim, maiúsculo. Ele vai ser
o Vx, aí quem é o Vx? É o Vzinho 0 vezes o cosseno do alfa, mais isso na direção I, então vezes I. E quem é nessa direção, né? Então mais, aí eu olho para aqui e eu tenho o Vy. Esse daqui é o Vy. Então o Vy vai ser Vzinho 0 vezes o seno do alfa J. Ou seja, ele decompôs esse V0 aqui na coordenada x e na coordenada y dessa maneira. Vzinho 0 cosseno alfa, Vzinho 0 seno alfa. É o que ele está fazendo aqui nessa expressão. Ele está dizendo que aquele vetor é Vzinho 0 cosseno alfa mais Vzinho 0 seno alfa. Ok? Aí escrito dessa maneira, né? já com o V0 visto assim, aí a equação 3, R de t, que é a equação de posição, me dá aqui esse V0, né? Ela pode ser escrita como R de t igual Vzinho 0 cosseno alfa t I mais Vzinho 0 seno alfa t, basta que você substitua isso daqui, né? Por meio G T2J mais T vezes, aí você escreve o Vzinho 0 assim, V0 cosseno alfa I mais V0 seno alfa J, né? Você substitui esse V0 daqui por essa expressão daqui. E aí quando você organiza essas contas, você reescreve o R de t dessa maneira. Distribui, né? Você tem o menos meio GT2 somado no J aqui. O J só está aqui com o V0 seno alfa. Então tá aqui, ó, V0 seno alfa t, V0 seno alfa t, e menos meio GT2, aqui multiplicando o J. E na parte I, você só tem V0 cosseno alfa t e mais nada, né? Na parte I você só tem isso, porque isso daqui só tem o J, não tem o I. Pronto. O t está sendo o que vem daqui de fora, por isso que ele aparece aqui e aparece aqui. Muito bem. Então organizei essas contas e encontro o R de t reescrito, né, dessa maneira. E aí as equações paramétricas da trajetória são a equação de x, essa parte aqui, que está multiplicando o i, e a equação de y, essa parte aqui que está multiplicando o j. E a distância horizontal d, né, que ele quer encontrar a máxima, né, o problema dele é encontrar esse valor d máximo. Então ele diz aqui que a distância horizontal d dada pelo valor de x quando y é zero, né? Então quando y for zero, você vai saber qual é o valor do x. Então ajustando y igual a zero, obtemos t igual a zero, né? Para que o y aqui seja zero, basta você pegar o parâmetro t igual a zero. Aí você olha qual é o valor do x. Ora, mas se você pegar o t, né? Quem é o t quando você isola o t nessa expressão aqui? Aí você tem 2v0 sendo alfa sobre g. E aí você encontra um valor para t, e aí ele te fornece que o d, que é a distância em x, né? Ele é dado por v0 cosseno alfa vezes t, mas o t que você isolou aqui na primeira, quando você substitui na segunda, então você vai ter que o x é dado por isso. E você quer o x máximo, né? O x máximo. Aí você tem, organizando essas contas, você tem isso, substituindo aqui, porque 2v0 seno alfa pode ser visto justamente como v0, 2 seno alfa cosseno alfa. Não, só organizei, né? Só multipliquei aqui na verdade. O V0 está ao quadrado aqui, ó. V0 quadrado aqui, cosseno alfa, seno alfa e o 2, né? Sobre G. Aí, 2 seno alfa cosseno alfa é justamente seno de 2 alfa, né? Que a gente sabe que seno de A mais B
a gente sabe que é seno A cosseno B mais seno B cosseno A, né? Então a gente sabe que seno de A mais A vai ficar seno A cosseno A, seno A cosseno A. Então é 2 seno A cosseno A. Então, quando a gente olha para aqui, ó, 2 seno alfa cosseno alfa, a gente sabe que isso é seno de 2 alfas, tá certo? Nesse caso seria o seno de 2A. Então, olhando para essa expressão, você vê que isso é seno de 2 alfas. Ok. Então você descobre que D é dado por isso aqui. E aí você quer saber quando é que ele é máximo. Claramente D tem valor máximo quando esse 2 alfa aqui for 1. Por quê? Porque é onde você vai ter o maior valor do seno, né? Qual é o maior valor do seno possível? O valor, você está com seno de 2 alfas. Qual é o maior valor possível para o seno? É 1. Quando o seno de 2 alfa for 1, eu preciso que o seno de 2 alfa seja 1 para que eu tenha o maior valor possível nessa expressão. Porque é o maior valor que o seno pode assumir, né? Então eu tenho que o alfa, quando é que o seno de 2 alfa vai dar 1? Bem, o seno dá 1 quando o seno do x, né? O seno de um x dá 1 quando esse x é igual a π sobre 2, né? Então o seno de 2 alfa vai dar 1 quando 2 alfa for π sobre 2. Mas se o 2 alfa é π sobre 2, então o alfa é π sobre 4. E ele tinha pedido justamente para a gente ver isso. Descobrir qual era o valor do alfa que daria o maior D, né? Para qual valor de alfa obtemos o maior alcance. Então o maior alcance acontece quando o alfa for π sobre 4. Tá certo. Ok. Mas física é bonito, né? Física trabalha aí com uma ferramenta matemática muito demais. É de onde vem boa parte das ideias, né? Das aplicações, muitas ideias vêm da física. Principalmente nesse campo mais simples. Bem, na próxima, já são 12h16. Na próxima aula a gente continua a partir do próximo exemplo. Deixa eu parar de gravar e comentar um pouco sobre a prova.